Você já jogou Mafia 2? Não? Então preste atenção, que eu vou fazer uma oferta que você não pode recusar. Gentlemen, I give you our new friend, Vito Scaletta. How lucky can one guy be? I kissed her. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? You want to be a tough guy? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If it's got my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She picked out a See, what did I tell you? bed. Piece of cake. I couldn't feel any better, or I'd be sick. Hey, he's a whole... Tell me quick, ain't love a kick in the head? Em Mafia 2, você é Vito Scaletta, um descendente italiano que se muda para Empire Bay, uma cidade ficcional, baseada em Nova York na década de 40 e 50, em busca de uma vida melhor. O primeiro Máfia lembra mais o filme Poderoso Chefão, porque ele trata de uma maneira bem glamurosa da ascensão ao poder no crime organizado. Já em Máfia 2, a história lembra mais The Sopranos, porque aquela série trata sobre uma família mafiosa na cidade de New Jersey, com um tom mais sóbrio, só que as condições de vida na década de 40 e 50, na cidade de Empire Bay, não eram nada fáceis. E você entende o porquê, junto com todo aquele cenário da Segunda Guerra, a história de Mafia 2 não é só sobre Vito Scaletta, mas a relação dele com Joe Barbaro, que é o seu melhor amigo. E você vê o porquê essa história sobre Mafia 2 não é de um personagem solitário, mas de uma parceria, de uma amizade que dura por vários anos. Repara que eu tô falando você. Em Mafia 2, você é Vito Scaletta. E se você é Vito Scaletta, significa que eu tô falando sobre jogos eletrônicos. Porque nessa mídia, ninguém pergunta o que determinado personagem fez. Eles perguntam o que você fez. E em Mafia 2, você vive na pele todos os acontecimentos da história. Se por um lado Far Cry 2 é uma ótima narrativa emergente, com alguns destaques embutidos, Mafia 2 é uma ótima narrativa embutida, com alguns destaques emergentes. Só que a estrutura do mundo de Mafia 2 é diferente dos tradicionais jogos de mundos abertos. Você tem ali um cenário que infelizmente soa muito vazio, mas com uma história, com uma narrativa embutida muito boa, você se sente motivado a sempre acompanhar os eventos daquela realidade. O problema é que você não se sente motivado a explorar aquele mundo, mas ele serve muito bem para te contextualizar, para te ambientar naquela realidade, seja visual ou até mesmo pelas músicas que tocam. Mary DeMarle, a diretora de narrativa do novo Deus Ex, o Human Revolution, disse que o jogo se torna uma experiência muito mais poderosa se ele se apropriar da jogabilidade como um elemento de transmissão da história. Será que ela tem assistido aos meus vídeos? E é exatamente isso que é tão importante na criação de uma experiência interativa, na criação de um jogo. De um lado, narrativa embutida, de outro lado, narrativa emergente. Una os dois, e a experiência sempre vai agregar valor. A jogabilidade de Mafia 2 é boa, só não é inovadora. Pensa num jogo de ação, de tiro em terceira pessoa, e agora pensa numa jogabilidade que retrata muito bem aquela realidade sóbria, realista, porque se você toma tiros certeiros, você vai morrer. Ou seja, isso mostra como que os desenvolvedores tiveram uma preocupação em casar a jogabilidade com a temática da história. Pode não ser uma jogabilidade fantástica, super diferente, mas ela certamente anda no mesmo tom que a história. Sóbria e séria. Fora a tradicional perseguição da polícia atrás de você no meio de Empire Bay, realmente não há muito o que acontecer no jogo em termos de narrativa emergente. Você pode comprar algumas roupas e explorar um pouquinho a cidade, mas na prática ela se destaca muito pelo aspecto visual. A cena em que você chega em Empire Bay e tá nevando, é Natal, é fantástica. Esses detalhes revelam como que houve enorme cuidado em construir aquele mundo para que o jogador pudesse habitá-lo.
Ao mesmo tempo, boa parte da ambientação do jogo se dá em função da trilha sonora orquestrada, da trilha sonora licenciada, as músicas que tocam na rádio e as músicas que tocam durante as cutscenes. Você vê que através dessa música você tem uma retratação muito interessante das décadas de 40, 50, mas também dos locutores de rádio, que narram o que está acontecendo lá na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Você participa de algumas perseguições, alguns tiroteios que são muito memoráveis. Mas eu acho que o que fica mais com você, depois de toda a experiência, depois de todo o jogo, são os personagens. Personagens que são críveis, através de uma excelente dublagem, mostram como que a narrativa embutida é forte, mas como que o jogo é extremamente linear. Mas essa estrutura linear é muito positiva porque ela te bota para realizar determinadas ações e missões, como limpar mictórios, vender cigarros e até mesmo carregar caixas, que caracterizam muito bem aquele cenário. A fase em que você tem que carregar caixas é especialmente interessante. Por quê? Porque você, como o Vitor Scaletta, está tentando levar uma vida honesta. Sua mãe, inclusive, te incentiva a fazer isso. Mas quando você vai lá na área portuária e pede para carregar a caixa, o seu empregador diz: carregue até o final do dia uma quantidade enorme de caixas e ganhe $10. E aí você tenta carregar essas caixas, você realmente tem essa opção no jogo, mas é tão tedioso, é tão cansativo e paga tão mal que você desiste. Logo em seguida você faz uma missão que dura um pouquinho mais de algumas horas e você ganha algo em torno de $100 ou $200. Existe uma discrepância muito grande entre os valores. E você vê nesse ponto, através da jogabilidade que conta a história, por que o mundo do crime se mostra tão atraente. Porque você se identifica com o Vitor Scaletta e você passa a conhecer o porquê da sua entrada no mundo do crime, você não se sente muito motivado a sair gerando destruição pela cidade, a entrar em lojas e assaltá-las. E isso destaca muito bem a história que é tão importante. A história que é repleta de traições, de momentos de amizade, enfim, momentos que realmente te deixam envolvidos e engajados com toda aquela narrativa embutida. E aí que eu digo major spoiler. O clima de Máfia 2 sempre foi muito instável, assim como o clima de Máfia 1. Em ambos os jogos você tem uma história em que você se sente recepcionado por aquela nova família, mas você sabe que se você trair alguém ali, rapidinho vem alguém te matar. E é isso que acontece no Máfia 1. Em Máfia 1, você é Tommy Angelo, um personagem que depois de se envolver com o mundo do crime, decide ir pra polícia e delatar todo mundo. Só que o que acontece? No final de Máfia 1, Tommy Angelo é assassinado. Já em Máfia 2, você nota que tem uma missão em que você é encarregado de ir para uma casa pacata no subúrbio e assassinar um determinado personagem. Quando você sai do carro, você começa a testemunhar as mesmas cenas do final de Máfia 1. E você vê que o assassino do Tommy Angelo é você, Vitor Scaletta. Isso te deixa mal. Caraca, você que mata ele, cara, você que mata. Isso te deixa tão mal quanto Tropa de Elite e Tropa de Elite 2. Se você gerou uma identificação muito forte com Matias no Tropa de Elite 1, que era o filme inteiro dedicado à construção daquele personagem que era talvez um ninguém, ou alguém não tão importante, e foi crescendo até que finalmente se tornou o sucessor do Capitão Nascimento, em Tropa de Elite 2, você vê ele morrendo. E quando você vê o Matias morrendo em Tropa de Elite 2, você se sente tão mal quando você percebe que você é o próprio assassino de um personagem que você passou tanto tempo tentando ajudar a fugir do mundo do crime, o Tommy Angelo. O Tommy Angelo do Máfia 1, ele tem a mulher dele, tem a filha dele, pra conseguir delatar todo mundo, ele manda um monte de gente pra prisão perpétua, inclusive o chefão dele. Só que pra conseguir fazer isso tudo, ele tem que ficar anos na cadeia sem ver a família. E quando ele finalmente consegue sair, você nota que ele até tá num programa de proteção de testemunhas, porque quando você mata ele, vem um monte de policiais federais atrás de você. Mas não importa, você matou o Tommy Angelo. E ver um personagem tão importante ser reduzido a uma pilha de ossos e carne lembra bastante a série Berserk. Qual o saldo final de Máfia 2? Máfia 2 é uma excelente experiência, é um jogo muito bom. Só que é um jogo muito bom que destaca muito melhor como que a linguagem cinematográfica foi adaptada para a realidade do jogo eletrônico. Ao contrário de, por exemplo, Far Cry 2, que a gente já discutiu, ou algo mais ferramental, como Little Big Planet. E não tem nada de errado com isso. Se apropriar da linguagem cinematográfica e usar isso na mídia do jogo eletrônico é apenas uma das formas de tornar a experiência mais poderosa.
Pra ser sincero, eu quero ver o que a L.A. Noire vai fazer daqui a pouco. Eu quero ver como que esse jogo vai conseguir unir a narrativa embutida com a narrativa emergente.